Irmãos, o nosso VIX Story Café preparou para os papais aí uma lembrancinha. Então você passa lá, toma um café e você vai ganhar uma canetinha especial com um cartãozinho com a gravatinha do Dia dos Pais. E os filhos levem os papais para tomar pelo menos um café expresso, né? Vale a pena você, nessa manhã, investir em sua família. Vamos para Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler aqui alguns versos deste Mateus, capítulo 5. Que trata daquele acontecimento do encontro de Jesus com um endemoniado na região de Gadara. Eu vou ler todos os versículos deste acontecimento para que possamos compartilhar a reflexão dessa manhã. A partir do verso 1, diz assim: Entrementes chegaram à outra margem do mar, na terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido, irmãos, eu falei Mateus, mas é Marcos capítulo 5, perdão. É Mateus, perdão, vou voltar tudo de novo. Tem nada de Mateus, irmão, é Marcos. É porque todos são discípulos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, todos discípulos. É dia dos pais, irmãos, amém? Na glória, irmãos, amém? É dia dos pais, eu sou pai, aí o pai já vai perdendo os cabelos, já vai ficando, né? Não é isso, Marcos? Tem nada a ver, que eu errei mesmo, gente, me perdoa. Vamos lá, Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram quebradas as cadeias por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Dava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus vivo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai dele. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus então o permitiu. Saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e foram tomados de medo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao que Jesus entrou no barco, suplicava-lhe então o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas lhe deu a seguinte ordem: Vai para a tua casa, para os de sua família, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar
Decápolis, tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Pode sentar, amados. O texto que nós acabamos de ler, obviamente, se trata apenas de um resumo do acontecimento. Ele não trata clarificadamente todos os detalhes do evento que mudou a vida deste homem. E o que eu quero nessa manhã aqui compartilhar com você é que Deus cuida dos seus. Amém, irmãos? Deus cuida dos seus. Deus cuida da nossa família. Repreendido, hein? O que é isso? Está repreendido, hein? Deus cuida de nossa família. E o cuidado de Deus, nós temos que ter consciência que esse cuidado de Deus é com total. Ele trata plenamente, Ele trata-nos emocionalmente, Ele nos trata fisicamente e principalmente espiritualmente. Comumente eu compartilho que uma vez que nosso estado ou nossa vida espiritual está tratada, cuidada, e aí então se torna uma vida espiritual equilibrada, abençoadora e abençoada, todos os outros detalhes e todas as outras áreas de nossa vida, elas são também tratadas, elas são equilibradas. Não porque fazemos o esforço, porque o Espírito Santo que nos equilibra, cuida de tudo. Nós temos compartilhado constantemente o Salmo 37, verso 5 aqui, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Isso é uma realidade que se torna uma verdade bem latente, ou seja, prática na nossa vida, quando nós estamos com uma vida no Espírito Santo. Eu quero aqui detalhar 3 fatos ou 3 atos aqui nesta passagem que Jesus realizou, ou seja, nesse ato de libertação que Cristo realizou, que servem como parâmetro para trabalharmos a nossa vida espiritual enquanto influência positiva na família. Hoje é o Dia dos Pais e nós não poderíamos deixar de compartilhar aqui uma palavra voltada para a família nesse sentido. Nós influenciamos aqueles que estão no convívio do nosso lar de forma positiva, especialmente e principalmente quando estamos com a vida equilibrada no Espírito Santo. Se nós, como membros da família, temos uma vida equilibrada e estamos no Espírito Santo, os demais entes da família são também alcançados pelo Senhor por meio da nossa vida, porque Deus santifica o nosso lar por meio de nós, e temos uma bênção no lar. Veja que o detalhe, mesmo com um resumo apenas do acontecimento, o escritor do livro de Marcos teve o cuidado, né, João Marcos teve um cuidado de buscar o histórico da vida daquele homem, porque a narrativa é a seguinte: Jesus chegou nas regiões de Decápolis, depois de enfrentar uma tempestade no mar, uma tempestade que nós vemos claramente pelo texto que era uma tempestade que não foi natural, foi espiritual, a ponto de Jesus repreender o vento e dizer ao mar para acalmar. Quando há uma repreensão, é uma ação no mundo espiritual. Jesus teve que acalmar o mar revolto porque ele estava para realizar uma grande obra. Decápolis, decapolis, quer dizer 10 cidades. Eram as 10 cidades mais afastadas do centro da adoração. Eram longe.
de Jerusalém. E principalmente naquele tempo quanto mais longe do centro da adoração, quanto mais longe do lugar onde era propriamente o templo, a manifestação de Deus, o lugar de se adorar, menos comprometimento, menos adoração, menos ação de realização da vida de Deus na vida deles acontecia. Ou seja, menos obediência à lei de Deus. Veja isso, irmãos, que nós temos que levar isso para agora. Nós temos uma responsabilidade conosco. Nós estamos aqui no Dia dos Pais também. Pais, nós temos uma responsabilidade. Quanto menos você investe na sua família para que o reino de Deus estabeleça na sua casa, menos adoração terá e mais propensão à ação do inimigo irá ocorrer. Veja que esse caso aqui era um caso sui generis, tão grave, e foi dado no coração dos discípulos, escritores do livro, pesquisar acerca do fato para narrar, pelo menos com um pouco mais de detalhes, o acontecimento. Em muitos dos casos se diz o seguinte: chegou até Jesus, tocou no manto e pronto, está curado. Não é? Nós vemos também um outro caso aqui, bem detalhado, foi o caso da mulher com fluxo de sangue, quando a filha de Jairo passou pela morte e veio a sua ressurreição. O cuidado que os discípulos tinham em ir atrás dos detalhes para que, mesmo com uma narrativa pequena, pudessem trazer a conhecimento o pano de fundo daqueles atos. E aqui não foi diferente. E olha que era longe. Às vezes as pessoas acham que, por ler rapidamente o texto, deve ter passado só assim, algumas horas. Não. Tanto é que no final aqui, nós vemos que o homem já estava barbeado, vestido novo, limpo, tomado de banho, recomposto, sentado aos pés de Jesus. Assentado aos pés de Jesus, que Jesus estava ministrando a multidão. Que Jesus foi lá para realizar uma obra. E é certo, irmãos, que a obra de Deus em nossa vida, em nossa família, ela não é frustrada. O Senhor veio, Ele está em nossa casa para fazer a obra completa. Mas é o que nós vamos ver aqui, se nós vamos permitir ou não vamos permitir. A palavra-chave desse texto é exatamente permissão e não permissão. Veja você que no primeiro ato, que eu chamo aqui de libertação, um acontecimento foi o seguinte: Jesus, quando pisa em Decápolis, ou seja, ali nas áreas que desembarca do Mar da Galileia e entra na região da porta de entrada, não fala quanto que ele andou, nem aonde ele já tinha visitado, nem com quem ele já tinha falado, mas ele estava perto de um lugar que era um lugar de morte, um lugar de depositar os mortos, sepulcros. E vem correndo de dentro do sepulcro a ele um homem e se prostra e o adora. Parece que coisa linda, né? Reconhecer quem era o Senhor, vir imediatamente até Jesus quando Jesus chega. Parece tudo muito bom, só que um detalhe: não era o homem, eram os demônios. Irmãos, nós precisamos, por discernimento espiritual, entender, como família, como pais, como líderes que somos, com o que estamos lidando em determinado momento. Não podemos confundir o homem natural com o homem influenciado ou possesso. Mas para isso, nós precisamos estar com uma vida abençoada, equilibrada, cheia de Deus, como era Jesus. Os demônios vieram, se prostraram aos pés dele e o adoraram, reconhecendo como Deus. Isso já era algo assim extraordinário, porque nem sempre Jesus era reconhecido dessa forma. Na maioria das vezes ele era reconhecido apenas como um mestre, como um rabino, e muitas das vezes até sofria desdém pelas lideranças sacerdotais, pelos homens da lei daquele tempo. Eram poucos que reconheciam Jesus como Deus. A maioria só queria os benefícios que ele poderia produzir. Tanto é que quando Jesus foi apresentado diante de Pilatos, a multidão
rapidamente se esquivou dele, dizendo: solta Barrabás e crucifica-o. Mas aqui um fato estranho. O homem se prostra e aí começa uma conversa com Jesus, uma conversa estranha. Senhor, Filho do Deus Altíssimo, por que vieste nos perturbar antes do tempo? Fui analisar essa passagem, queridos, por que vieste nos perturbar antes do tempo? Olha aqui um adendo, para que possamos entender um pouco teologicamente do que passava, é que os demônios já sabem que chegará um tempo em que eles terão que prestar contas diante de Deus. E na visão daqueles demônios que estavam ali, submetidos ao tempo, espíritos imundos, há uma diferença no mundo espiritual muito grande entre anjos, demônios de alta patente e espíritos imundos, porque no mundo espiritual maligno há uma hierarquia. Não é como no governo de Deus, que ninguém é maior ou menor, mas no governo de Deus quanto mais menor você se fizer, maior ele te considera. É diferente. Todos são iguais, só tem funções diferentes. Mas no mundo espiritual maligno há uma hierarquia. Inclusive, João Batista declara com firmeza isso, não é? Lá na passagem que trata de João Batista, não é? Jesus vai e trata desse assunto, porque mostrando, né, ao machado está a raiz das árvores. E aí então, quando Jesus trata daquele homem, ele diz: desde os dias de João o Batista até agora, ou seja, no período de João, o segundo momento do profetado, né? Ou da profecia do tempo de Jesus até agora, ou da manifestação dos profetas, naquele curto lapso de tempo, o reino de Deus se tornou uma guerra. Foi o que Jesus disse: os violentos o tomam de assalto. Era uma guerra espiritual agora. Precisamos entender isso, irmãos. Nós estamos em uma guerra espiritual, e a guerra é pelos que nós amamos. A guerra é pelos nossos. Repita comigo assim: a guerra é pelos meus. Lembra aí, traga à sua memória quem são os seus. A guerra espiritual é pelos nossos. Nós trabalhamos pela libertação daqueles que nós consideramos que os amamos. Não dá para a gente amar o mundo inteiro, porque quem ama o mundo inteiro é um só. João 3,16, porque Deus amou o mundo todo, a humanidade. Ele ama a humanidade, nós somos limitados. Nós amamos aqueles que estão ao nosso alcance, aqueles que são da nossa convivência, aqueles que nós, às vezes até de nossa convivência, mas nós não manifestamos amor. Nós amamos aqueles que nós podemos. Irmãos, e com aqueles que nós podemos, nós precisamos executar pelo menos o maior de todos os esforços para a libertação. Jesus então conversa com os demônios e imediatamente os identifica e os manda sair. Não tem muita conversa com Jesus com o demônio. Repita comigo: eu não posso estabelecer nenhum diálogo com demônios. O meu diálogo é com Deus. Diga para o seu irmão assim: chama-se oração. Tem muita gente perdendo tempo conversando com demônios. Irmãos, nós não podemos conversar com demônios. Nós precisamos conversar com Deus, com o Senhor que liberta. Às vezes, ao invés de você ir orar, pedir libertação pelos seus, trabalhar a libertação com os seus, você vai discutir, você vai brigar, você vai querer impor, você vai querer ministrar, enquanto estão possessos ou obstruídos ouvidos. A palavra de Deus fala que ocorrem comichões, ou seja, barulhos nos ouvidos para que não ouçam uma palavra. Não adianta. Primeiro nós precisamos fazer um investimento de oração. Falar com quem resolve. Tem muita gente falando com quem não resolve, reclamando, murmurando. Nós precisamos falar com quem resolve. E quem resolve é o Senhor. Então a libertação é papel da família divina. É nosso papel orar a Deus para libertar.
Em nossa sujeição ao Senhor, ao orarmos, o Senhor vai agindo e libertando, porque o demônio sai, é no nome de Jesus. Marcos capítulo 16, 17. E sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então nós precisamos estar em uma relação muito íntima com Jesus para expulsar demônios. Senão eles não saem. A palavra de Deus fala que certa casta não sai senão com jejum e, diga para o seu irmão, Senhor, oração. Oração. Não sai. Depois do diálogo, olha a fala de Jesus, sai dele. O demônio perguntou assim, Senhor, permite-nos não sair do país. Eu fui analisar essa frase. Permite-nos não sair do país. Sabe o que quer dizer, irmãos? O demônio não quer ir para longe de você. Ele ainda nutre esperanças de tê-lo de volta. Ele vai continuar investindo nas áreas de fragilidade que estão atentando contra você e sua família. Quer ficar por ali. Olha a primeira permissão que nós encontramos aqui. Jesus os permitiu ficar por ali. Nada acontece sem permissão de Deus. Repita comigo. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Amém, irmãos? Nada acontece sem a permissão do Senhor. Não cai uma folha de uma árvore, não cai um avião, igual aconteceu nesse final de semana aí, se Deus não permitir. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ao confiar no governo divino, nós precisamos entender qual é a ação de Deus e qual é o resultado lá na frente. Eles não viam o resultado espiritual disso na frente. Mas a primeira permissão, Jesus deixa os demônios ficarem por ali. Segunda permissão, os demônios, permita-nos então entrar nos porcos. Mas por que eles queriam entrar nos porcos? Primeira coisa, irmãos, nós estamos tratando aqui da classe mais baixa na hierarquia do mundo espiritual maligno, que são os espíritos imundos. No livro de Lawrence Olsen, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Ele trata da hierarquia do mundo espiritual maligno do seguinte ponto: existem os espíritos imundos, existem anjos caídos e existem anjos de poder desviados. Primeira classe de baixo, espíritos imundos. Segundo ele, havia, antes da queda do querubim ungido, que era o governante da região física do mundo espiritual, é que Deus tinha feito alguns seres com corpos dominados por esse anjo querubim, que era o governante. E com a queda deles diante do Senhor e o seu desvio, eles foram retirados do seu poder de materializar. É lógico que isso é uma teoria teológica. Por que os espíritos imundos precisam possuir pessoas ou animais para manifestarem-se no mundo físico? Porque os anjos não precisam disso. Os anjos podem se manifestar em forma humana. São várias as vezes que no Antigo Testamento nós encontramos isso. Anjos que se manifestaram em forma humana, corpórea, visíveis. Como, por exemplo, o anjo Gabriel. Várias foram as vezes que manifestou de forma corpórea, visível. Não precisou possuir ninguém para interagir com o ser humano. Mas os anjos que são caídos também têm essa mesma probabilidade. Mas os espíritos imundos, como se fosse uma névoa, não tem. Eles precisam se manifestar por meio do próprio ser humano ou por meio de animais.
Quando isso aconteceu, Jesus identificou os espíritos, e eles eram muitos, podiam ser vários, porque não tem forma e não tem nenhuma condição de se manifestar, senão assim, eles queriam um corpo para entrar, não podiam mais entrar nos seres humanos, porque Jesus o havia expelido, mas perceberam que ali havia uma manada de porcos com uma intenção destruidora, porque eles não vêm senão a matar, roubar e destruir. Já que nós não podemos mais ter aqui o domínio do medo, que com aquele homem eles dominavam, perpetravam medo nos sepulcros, na região, eles disseram o seguinte: nós vamos matar os porcos para evitar que Jesus liberte mais alguém. E foi exatamente o que aconteceu. Irmãos, a intenção maligna é sempre nos afastar de Deus. Esse é o propósito do diabo. Mas nós temos uma saída. Qual é? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma coisa aqui que não está narrada no texto, mas é óbvio por inferência. Uma vez que mandaram com que os demônios, Jesus mandou que os demônios entrassem nos porcos, e os porcos precipitaram toda a manarca de 2.000 e se afogaram no mar da Galileia. Para onde eles foram? Já se perguntou sobre isso? Eles foram para o povo da cidade e os possuíram. E eles vieram todos raivosos, endemoniados, a dizer: já Jesus, sai da nossa terra. Influenciados, sai da nossa terra, porque Jesus lhes permitiu ficar no país. Segunda permissão, Jesus. Irmãos, quando nós não temos o Senhor, há uma permissão triste, maligna, terrível, pois a palavra de Deus fala mesmo a respeito disso. Há uma permissão de Deus para que demônios possam vir e perturbar a nossa vida, perturbar a nossa casa, perturbar os nossos entes queridos, perturbar aqueles que nós temos domínio sobre eles, nossas crianças e até nossos animais. É sério isso? Porque o intento de Satanás é nos afastar de Deus, é nos tirar do arredor, nos atrair para fora do controle do Senhor. Eles estão ao nosso derredor. Quando você sai do centro da adoração, você vai para o derredor, vai ficando à margem, e ali é capturado pelo maligno. É só lembrarmos da semente que cai à beira do caminho. Ela imediatamente vem e é capturada pelas aves, que nesse caso representam demônios, espíritos imundos. Para avançar, depois que a libertação se estabelece, nós vemos o cuidado e o acolhimento ocorrendo aqui. O homem é tratado. Quando estamos com o Senhor, queridos, há um cuidado total, como falei aqui no início, do espiritual, equilibra todo o restante das áreas de nossa vida. Nós vemos uma família feliz, nós vemos uma família restaurada, e este é o nosso papel. O texto não narra, mas assim como Jesus mandou com que alimentassem a multidão faminta, assim como Jesus mandou que acolhessem as viúvas, é certo que depois que o homem ficou tratado, não sei a quem Jesus determinou para cuidar dele, para lhe dar um banho, lhe colocar roupas novas, procurar e ajudar a ir até a família para lá receber o tratamento, mas é certo que isso aconteceu. Há uma inferência aqui do texto disso, tanto é que a palavra diz que ele estava assentado, barbeado, limpo, roupas novas e ouvindo o Senhor falar. Diga comigo, glória a Deus. É isso que Deus quer de nós, Deus. É isso que Deus quer de nós. Eu entendo aqui pela palavra, por inferência, que devem ser os discípulos que fizeram isso, a ponto de narrarem aqui toda a história, mesmo que resumida, do homem, de como aconteceu que ele foi parar no sepulcro,
ele se rasgava com as pedras, que ele era preso em correntes, que ele se despedaçava, se jogava, se machucava, maltratava, e tudo causado pelo mal. Para finalizar, a terceira e última permissão. A primeira permissão, os demônios pediram para ficar no país. A segunda permissão, eles pediram para entrar nos porcos. Quando Jesus ensinava, e acabou de ensinar, restabelece então um contato pessoal com o homem, porque o homem ansiou ser discípulo. O texto diz que ele rogava ao Senhor Jesus, dizendo: deixa-me ir com você, eu quero estar com o Senhor. Irmãos, olha que desejo maravilhoso quando nós estamos livres, quando nossa família está liberta, quando nós temos esse ambiente em casa. Há louvor, a palavra amiga, conversa espiritual, trato de cuidado, nós temos crescimento em todas as áreas, inclusive na área financeira. Quem quer crescer financeiramente aí diz glória a Deus? Opa, esse glória a Deus foi até mais animado, né? Nós precisamos desse tipo de motivação. Queremos uma casa melhor, queremos roupas melhores, um carro mais novo, uma comida melhor. Falar em comida, irmãos, estou aberto a convites, tá? Comida melhor. Você fica, todos nós queremos coisas melhores. Quem quer o melhor aí diz glória. Nós queremos. E sabe quem pode dar? Diga a pessoa que está ao seu lado assim: Jesus pode te dar. E eu tenho mais ainda para você. Diga ao seu irmão assim: com certeza Ele vai te dar. Pois as Escrituras dizem que nunca se viu justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Ele vai e Ele está nos dando. Quem está recebendo a bênção de Deus diz amém. Nós estamos recebendo. O homem queria mais, mas tem momento que Deus nos permite, que Deus nos dá um limite. Nós temos um limite. E a permissão de Deus para ele foi aquele tempo de libertação, agora de ouvir o Senhor falar, e ele insiste com o Senhor, mas veja que Deus permite, e Deus também permite limitação. E Deus, em Cristo Jesus, permitiu a ele uma limitação: eu permito você a continuar aqui. Na palavra diz o seguinte, que Jesus não lhe permitiu ir com ele, mas ele permitiu que ele ficasse com uma missão. Há uma permissão de missão para a nossa vida, há uma missão. Coloca a mão no seu peito assim, repita comigo: tem uma missão de Deus para mim. Vamos entender um pouco mais dessa missão. Verso 19, põe na tela para mim, por gentileza. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, todos juntos, vamos ler essa passagem aí. Vai para a tua casa. Não, eu vou falar, vocês repetem, tá? Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo, e o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de você. Vamos analisar cada partezinha dessa frase aí rapidamente. Primeiro, irmãos, o lugar da nossa missão é na nossa casa. Nós temos uma permissão de Deus para atuar, e embora uns tenham um pouco mais de permissão, outros não, mas todos nós temos a permissão de trabalhar em nossa casa. Quando eu falo casa aqui, eu estou falando família. É na nossa família, para os que são nossos. Lembra aqui que no início da mensagem eu falei sobre isso, os nossos, aqueles que nós conseguimos amar, porque nós temos uma capacidade limitada de relacionamento
E quando temos relacionamento, ainda temos um relacionamento seletivo, não temos profundidade de relacionamento com todos, mas com aquele que nós amamos, nós chamamos de os seus, os meus. Eu já contei isso aqui para você, talvez alguns não ouviram ainda, mas eu tive a oportunidade de ir no Coliseu em Roma. E quando eu estava visitando Roma, nós tivemos um guia fantástico. Ele era francês, mas é interessante que ele falava todas as línguas que você, assim, básicas que você podia imaginar. Eu vi ele falando espanhol, eu vi ele falando italiano, eu vi ele falando francês, eu vi ele falando inglês, e eu vi ele falando português. E falava português normal, impressionante. E nessa de cuidar do nosso grupo, que não era um grupo pequeno, ele deu eu esqueci o nome, um fone que ficava no ouvido, um radinho que ficava pendurado na gente, cada um de nós, e entregou para cada um uma bandeirinha de uma cor lá, que estava escrito lá o nome da empresa dele. A gente, né? Eu não entendi nada quando a gente estava no local de lugar para colocar aquilo, mas quando fomos entrando no Coliseu, eu fui percebendo por quê. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ir, eu acho que eu nunca mais vou voltar lá, mas Deus me permitiu ir lá naquela vez. Mas era gente demais, mas muita gente, muita. Não dava para nem mensurar quantas pessoas tinham por lá. Mas pensa num estádio lotado de gente de tudo quanto é país, de tudo quanto é lugar. E aí eu percebi também que todos eles tinham a mesma coisa, só que com uns grupos diferentes. E aí toda hora falava dentro do meu ouvido assim: só os meus. Aí todo mundo olhava logo, ele balançava assim, todo mundo atrás dele. Eu entendi a estratégia. Ninguém se perdeu no meio daquela multidão. E aí ele ia falando e a gente ia ouvindo dentro do fone tudo que ele ia explicando acerca do lugar. E quando ele ia saindo ali, só os meus, aí todo mundo atrás dele. É assim que também que o Espírito Santo fala dentro de nós. Só os meus. Só os meus. E nós vamos seguindo. Vinde a mim, diz Jesus, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ouvimos a voz de Deus, só os meus, nós não nos perdemos, nós vamos no cuidado de Deus. E aqui ele falou: vai exatamente para os teus. Ainda não eram os meus. Há uma missão para aquele homem quando ele vai para casa: tornar a sua família, os de sua casa, os dele, de Deus. É nosso papel, irmãos, é nossa missão. Tornar os nossos amigos, os nossos queridos de relacionamento, os de nossa casa, de Deus. Mas nós aprendemos aqui que nada acontece sem oração, sem investimento, sem cuidado, sem acolhimento, e agora, sem investimento de relacionamento, de oração, e estar com eles também. Vai para os de sua casa. Repita comigo: a minha casa, todos juntos, a minha casa é de Deus. Amém? Pais, irmãos, filhos, é de Deus. Mas será completamente de Deus quando nós colocarmos os joelhos para orar por eles. A libertação vem do Senhor. Depois, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez. Nós precisamos testemunhar das maravilhas de Deus em nossa vida. Quando testemunhamos, que ele sabe o que nós fazemos? Nós somos produtores de fé. Nós multiplicamos a fé, crescemos a fé. O testemunho é exatamente para isso. Os milagres de Deus são estabelecidos, são multiplicados, são evidenciados e produz fé.
Se não falarmos nada do que Deus está fazendo em nossa vida, como irão saber? Como irão tomar conhecimento? Por fim, explicite, ou seja, fale como Deus teve misericórdia de você. Entenda que a palavra misericórdia é um atributo de Deus, que nós na teologia chamamos de atributo comunicável. São aqueles que Deus tem e multiplicou e reproduziu em nós. Por exemplo, a bondade, o amor, misericórdia, são atributos comunicáveis. Os incomunicáveis, onisciência, onipresença, infinitude, são os incomunicáveis. Ninguém é onisciente, nenhum ser humano é onipresente, nenhum ser humano é infinito, ou seja, não teve início nem fim. Não é nem eternidade, não é infinitude. Deus é. Mas os comunicáveis são esses que Ele reproduziu em nós. Por exemplo, um dos comunicáveis é a moralidade. Atributos comunicáveis de Deus. E a misericórdia. Como Deus teve misericórdia de você. E aqui, irmãos, entenda. Se Deus tem misericórdia de mim, eu preciso introjetar a misericórdia de Deus e multiplicar a misericórdia. No sermão das beatitudes, ou seja, das bênçãos, Jesus fala assim, bem-aventurados misericordiosos, porque eles terão ou alcançarão misericórdia. Entenda comigo, quanto mais misericórdia eu recebo, mais misericórdia eu multiplico, e quanto mais misericórdia eu multiplico, mais misericórdia de Deus eu tenho. É um círculo chamado virtuoso. Misericórdia atrai misericórdia. Repita comigo, misericórdia atrai misericórdia. Então, quando você estende a mão, quando você acolhe, quando você cuida, quando você manifesta bondade, quando você manifesta cuidado, você será ainda mais cuidado, tratado. Em outras palavras, você vai receber amor e carinho. Então não perca a oportunidade, num dia como hoje. Demonstre amor e carinho por aqueles que cuidam de você. Tem mães que são como pais. Tem filhos que não reconhecem. Mas quanto mais você manifesta misericórdia, mesmo que seu filho não chegue a você para dizer Feliz Dia dos Pais, você vai lá e dá um abraço e diga assim: papai não esquece de você. Mamãe não esquece de você, eu te amo. Misericórdia atrai misericórdia. Que Deus multiplique a bênção na sua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.